paz, igreja, amém? Eu acho incrível que a Manu falou quase que uma coisa parecida que eu vou falar e só completou a palavra. E é muito bom ver o que Jesus entrega pra gente e tudo está interligado. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Gênesis 11. A partir do verso 1, fala assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Daqui do versículo 4, o primeiro ponto que eu tirei disso daqui é que toda vez que tem autoexaltação, a queda é certa. Você pode ter certeza que se você procurar se exaltar, a sua queda vai vir logo em seguida, porque os exaltados serão humilhados, mas aqueles que se humilham vão ser exaltados pelo Senhor. E o que eu tenho a perguntar é: a quem você tem dado glória? Você tem dado glória a si mesmo ou você tem dado glória ao Senhor? E aí prossegue: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O homem, ele pode estar na mesma linha de raciocínio, no mesmo pensamento, tanto para fazer o bem como para fazer o mal. Nesse caso aqui, eles não estavam procurando a glória do Senhor, eles estavam procurando se exaltar. E esse povo aqui, eles iriam fazer algo enorme, algo famoso, algo glorioso, mas não seria para o Senhor, seria para eles mesmos. Mas uma coisa que eu notei é que eles trabalharam juntos, eles trabalharam em união. E por mais que o objetivo deles, a intenção deles não fosse correta, eles estavam juntos, e por isso que eles conseguiram construir uma coisa enorme. E aí vem a pergunta também: é errado trabalhar junto, num só propósito? Claro que não. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 10, que fala assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Quem escreveu essa carta aqui foi o apóstolo Paulo, e ele estava escrevendo para a igreja de Corinto, que nessa ocasião aqui estava havendo muitas divisões, porque eles estavam falando: não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cristo. E no final das contas, eles eram de todo mundo, menos de um só Senhor, menos de Cristo. Eles estavam focando nas diferenças e esquecendo daquilo que uniam eles. E aí Paulo falou: é necessário estar unidos em um só pensamento, em uma só intenção. Intenção é estar unido em um só propósito, em um só plano, estar em um só plano. E dentro da igreja, no caso, se você estiver dividido, não tem como você subsistir o reino. No caso, em Mateus 12, 22, fala de uma situação que Jesus estava curando o cego e tal, e os fariseus falam: não, ele está fazendo isso por Beelzebu. Mas Jesus fala: como que isso pode acontecer? Pode o demônio
expulsar o demônio, sabe? Não faz sentido, sabe? É como num jogo, se o seu próprio time for fazer gol no próprio time, ele vai vencer por acaso? Não faz sentido. Então, dentro da igreja, se temos visões diferentes, não tem como a gente avançar. Porque eu imagino num cabo de guerra também. São duas forças. Se ambas as forças forem iguais, a corda se rompe e os dois caem. Sabe? Não há vencedores se um estiver para um lado e um estiver para o outro. Todos vão cair se estiverem brigando entre si. O nosso único alvo precisa e deve ser Cristo. A gente precisa aprender a viver uns com os outros de maneira essencial. No caso, por que a gente tem que focar nas nossas divergências que nos separam, ao invés de focar nas nossas semelhanças que nos unem? A Manu falou do livro, eu também estou lendo, e tem uma frase parecida com essa, sabe? Ao invés de a gente procurar aquilo que nos divide, sabe? A gente precisa procurar aquilo que nos une. E o que nos une é Cristo. Que nós possamos estar todos unidos em um só pensamento, e esse pensamento seja Cristo. Quando a gente foca no que é essencial, que no caso é Cristo, e no seu Espírito em nós, a gente experimenta de um avivamento. Em Atos 1, a partir do verso 1, fala assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Não estavam cada um em suas casas. Não estavam, eu sou a igreja, então eu não preciso vir para a igreja viver em comunhão, porque eu sozinho posso ser a igreja. Não, eles estavam reunidos em um só lugar, em uma só comunhão. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Estar unidos uns com os outros é poderoso, mas estar unidos com o Senhor é sobrenatural. Então, que o sobrenatural, no caso, o sobrenatural é vivido por uma aliança. Nós precisamos estar unidos uns com os outros, e unidos principalmente com Deus, com Cristo, numa só visão, num só pensamento, para que a gente possa experimentar do sobrenatural de Deus para a nossa vida. Amém? É isso aí, gente. Obrigada.